O assunto agora é saúde, porque terminou neste final de semana a jornada ConeSul de Reumatologia 2024, realizada no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. O evento, voltado para a atualização de médicos, pesquisadores e outros profissionais da saúde, debateu temas como o perfil das doenças reumáticas no Rio Grande do Sul, tratamentos disponíveis e a importância do diagnóstico precoce. Quem traz mais detalhes em entrevista ao vivo é o presidente da jornada, professor da URGS e médico reumatologista Clayton Brenol. Seja muito bem-vindo, doutor. São mais de 15 milhões de brasileiros que sofrem com doenças reumatológicas no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, qual é o perfil desse tipo de enfermidade? Boa noite. Boa noite, Dalva. É uma satisfação estar participando aqui do Redação TVE. Boa noite aos teus telespectadores também. Bom, nós tivemos nesse final de semana a jornada ConeSul de Reumatologia e a jornada Gaúcha de Reumatologia, que falou das mais diversas formas de manifestações clínicas e tratamentos avançados relacionados a diferentes doenças reumáticas. As doenças reumáticas, elas podem se manifestar desde a tenra idade, na infância, adolescência, adultos jovens até idosos, dependendo do tipo de reumatismo. E não é só, claro que está relacionado também com o envelhecimento, mas não é só algo que acontece com o passar do tempo. A idade não é necessariamente um indício de que a situação pode complicar em termos reumatológicos. Com certeza não. Alguns dos reumatismos mais graves ocorrem em pacientes jovens relacionados à autoimunidade, que é quando o organismo começa a atacar partes das articulações, dos músculos, de alguns órgãos. E são justamente esses reumatismos que ocorrem nessa faixa etária que devem ser identificados o mais cedo possível. E as mulheres são mais propensas a ter esse tipo de doença realmente? Existe uma faixa etária também em que aumenta a incidência? Sem dúvida, uma grande parte dos reumatismos, das doenças reumáticas sistêmicas, são mais frequentes em mulheres, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. Então, é todo um cuidado voltado para essa população que começa a apresentar sintomas desde muito cedo, como dores articulares, que já surgem no início do dia. As pacientes acordam pela manhã com muita rigidez para mobilizar as articulações, dores principalmente em mãos, pequenas articulações. Isso deve ser um sinal de alerta para procurar cuidado médico. Como fazer o diagnóstico precoce? O que a gente precisa melhorar em termos até de atendimento em saúde para que se descubra mais cedo o problema e as vantagens, de iniciar um tratamento antes? Em primeiro lugar, a educação da população sobre esse tipo de doenças. Então, os pacientes que apresentam sintomas, como eu mencionei, piores pela manhã, pacientes que acordam à noite com dor, seja dor articular ou dor no corpo, dor na coluna lombar, pacientes na faixa etária da terceira, quarta década de vida, que começam esses sintomas e que vão piorando ao longo do tempo, eles devem procurar um médico clínico, relatar a história e coletar exames de sangue, principalmente nesse primeiro momento, que vão identificar ou processos inflamatórios ou algum desses marcadores de doenças autoimunes. E como é que é o tratamento hoje em dia? Existem muitos avanços sendo testados, inclusive porque eu sei que houve a Reumatec, durante a jornada que você mencionou, com uso de inteligência artificial, robôs. Então, gostaria que você destacasse também um pouquinho, doutor, do que tem de novo no tratamento. É uma ótima pergunta. Nos últimos anos, observou-se grande evolução nos tratamentos contra as doenças reumáticas, relacionados à terapia imunobiológica, a novos tipos de imunomoduladores que alteram o sistema imunológico para que os pacientes tenham menos inflamação. Então, tem muita pesquisa na área. Atualmente, inclusive, terapia celular vem sendo empregada nas doenças reumáticas, da mesma forma como em doenças hematológicas e também no câncer. E, sem sombra de dúvida, que a inteligência artificial tem ajudado sobremaneira na identificação e no melhor estudo dessas doenças para que essas terapias cheguem o mais rápido possível aos nossos pacientes.
As doenças reumáticas hoje ainda estão entre as principais causas de afastamento do trabalho e também de aposentadoria por invalidez. De que maneira as pessoas podem prevenir problemas assim? A osteoporose, a gente sabe que é uma das doenças mais comuns, né? Com o passar dos anos, a incidência aumenta, mas existe uma maneira de proteger, prevenir com alimentação, exercícios? A melhor maneira são hábitos de vida saudáveis. Então, uma alimentação equilibrada, manter-se ativo ao longo da vida, então, manter a mobilidade das articulações. Várias doenças relacionadas ao envelhecimento, elas acabam ocasionando perda de massa muscular. Isso é muito prejudicial para os pacientes, porque eles acabam tendo desequilíbrios, perda de forças. Como tu mencionasse muito bem, né, muitos pacientes mais idosos, eles têm diagnóstico de osteoporose e toda vez que tem uma queda, nesse contexto, o risco de uma fratura grave é muito importante. Então, uma dieta equilibrada, manter força muscular, exercícios, pegar sol, né, se expor à luz solar, tudo isso é muito importante para a saúde do sistema musculoesquelético. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Doutor médico reumatologista, Dr. Clayton Brenol, também professor da URGS. Obrigada e boa noite. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, uma boa noite. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã.